Quer ajudar o Entreplanos a continuar produzindo vídeos? Então considere se tornar um apoiador da nossa campanha no Apoia-se. Você ajuda a financiar o nosso trabalho e de quebra ganha recompensas muito legais. Para mais informações, clique no link aqui embaixo na descrição. Algumas semanas atrás eu estive pela terceira vez como convidado no ótimo podcast Rebobinando, criado e apresentado pelo Luigi do site Amigos do Fórum. E nesse episódio, o Luigi, o crítico de cinema Arthur Tuoto e eu nos juntamos para debater filmes blockbusters. Seriam eles entretenimento de segunda categoria ou arte a ser levada a sério? E aí teve uma hora em que o Luigi disse algo que provocou a mesma reação em mim e no Tuoto. Aliás, depois a gente pode até discutir essa questão do que é um diretor autoral, né? Por que o Michael Bay não é um diretor autoral, digamos assim? Ou, quem disse que não é? Eu acho que é isso. Pois é, exatamente. Pelo contrário, ele é muito autoral. Exato. E então, pelo restante do podcast, a gente continuou esse papo sobre os blockbusters. Inclusive, se você ainda não tiver ouvido esse episódio do Rebobinando, eu sugiro fortemente que você confira, porque a conversa ficou excelente. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas enfim, isso que o Luigi falou sobre muita gente achar que o Michael Bay não é autoral, na mesma hora me fez lembrar sobre como esse termo é visto quando o assunto são filmes blockbuster. Muita gente parece pensar que dentre os diretores de blockbusters só podem ser chamados de autores aqueles que são mais aclamados. Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Guillermo del Toro, Steven Spielberg. Mas e quando o assunto são diretores execrados por grande parte da crítica e do público? Gente como Michael Bay, Zack Snyder, M. Night Shyamalan. Não é todo mundo que parece olhar para esses diretores de blockbusters e dizer: esses caras são autores. E isso é problemático, porque a verdade é que autoral não é um indicativo automático de excelência. Autoral não é sinônimo de bom. Muitas vezes, aquele diretor de blockbusters que você detesta é sim um autor cinematográfico. You feeling lucky, punk? Easy, Ironhide. Just kidding. I just wanted to show him my cannons. Tá, mas de onde veio esse papo todo sobre autoria no cinema para começo de conversa? Bom, se a gente voltasse para as primeiras décadas do século XX, a gente veria que essa ideia de fato não era algo muito comum na indústria de cinema. Claro, o diretor já era considerado o nome mais proeminente na criação de um filme, o grande responsável por fazer a obra ganhar vida. Mas esse cargo era visto mais como o de alguém que é um fazedor de obras audiovisuais, pessoas que meramente executavam a visão que o estúdio queria. Mas nos anos 50, isso tudo começou a mudar drasticamente graças aos franceses da revista Cahiers du Cinéma, que, sob a tutela do renomado crítico André Bazin, começaram a defender a chamada política dos autores, termo cunhado pelo crítico e futuro diretor François Truffaut. Essa teoria propunha uma perspectiva diferente sobre cineastas. Claro, muitos deles de fato eram executores da visão que o estúdio queria. Mas Truffaut e seus colegas defendiam também que havia muitos diretores de grandes estúdios que conseguiam sim trazer uma visão pessoal para as obras. Cineastas com um estilo particular e que apresentavam assinaturas reconhecíveis em vários de seus filmes. Ou seja, eles eram verdadeiros autores. Entre os cineastas exaltados por esses críticos estavam gente como Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Jerry Lewis, entre outros. E desde então, os estudos sobre cinema mudaram para sempre. Ainda mais quando o crítico americano Andrew Sarris ajudou a popularizar a teoria dos autores nos Estados Unidos durante os anos 60. E ainda por cima, na mesma década, viria a fase da nova Hollywood, com diretores ganhando proeminência graças às suas obras autorais criadas com grande controle criativo. Então agora era um caminho sem volta. A ideia do diretor como artista de estilo e traços particulares estava solidificada de vez na indústria americana. E hoje em dia, a noção de autoria no cinema é tão normalizada que boa parte do grande público já está habituada a essa perspectiva. Ninguém hesita em chamar de autores cineastas como Tarantino, Scorsese, Christopher Nolan, David Fincher, entre outros. Mas ao mesmo tempo, me parece que o termo autoral foi tão usado ao longo das décadas para exaltar o trabalho de cineastas aclamados, que muita gente sequer considera que esse adjetivo também possa ser aplicado a cineastas que não são tão celebrados assim. Quem disse que diretores detestados por boa parte da crítica e do público não podem ser autores também? Só porque eles não são majoritariamente aclamados,
não quer dizer que eles não tenham seus traços particulares. Zack Snyder é um exemplo fácil de apontar. Por mais que seus filmes sejam rejeitados por muitos, é inegável que ele desenvolveu um estilo visual muito próprio, com seu uso de câmera lenta, violência gráfica e, é claro, suas paletas cromáticas sombrias e lavadas, que tanto ajudaram a definir o visual que ficou associado aos filmes da DC. E lembra que lá no começo desse vídeo eu falei sobre o Michael Bay ser autoral? Pois bem, se você revisitar os filmes dele, você vai ver que as assinaturas visuais do cineasta vão muito além das explosões que todo mundo comenta. A câmera que gira num ângulo baixo para deixar os personagens épicos, o quadro com múltiplos elementos se movendo em direções diferentes, planos contra-plongé com aviões, o fascínio com o pôr do sol, a maximização do impacto visual em todos os planos. O estilo de Michael Bay é tão singular que ele rende material suficiente para um debate muito mais aprofundado. Basta ver os excelentes e extensos vídeos sobre o diretor feitos por canais como Every Frame a Painting, Lindsay Ellis, Arthur Tuoto e Patrick H. Willems. Porque aí você vai perceber que, pro bem ou pro mal, o Michael Bay é autoral pra caramba. Mas é importante lembrar que esse debate sobre autoria não se resume apenas a assinaturas visuais e técnicas cinematográficas recorrentes. Porque um cineasta autoral também pode ser identificado graças à forma como ele usa o seu estilo para expressar uma visão de mundo. Ou seja, as ideias que ele aborda de forma frequente, as temáticas que ele explora com seus filmes, os personagens sobre os quais ele gosta de falar. Tudo isso ajuda a mostrar como o cineasta pensa sobre a realidade e como ele quer tratar dela em sua obra. Vamos pegar outro diretor constantemente execrado por muita gente e que, sem dúvida alguma, é um cineasta autoral: M. Night Shyamalan. Eu não digo que ele é autoral só porque ele escreve os próprios filmes. Ele também é autoral porque ele apresenta sim uma visão de mundo particular na sua obra. Por exemplo, muitos críticos já apontaram como Shyamalan constantemente trabalha o tema da fé em seus filmes, com personagens que precisam lidar com a dúvida de acreditar ou não em algo que parece desafiar a razão. O Shyamalan gosta de testar a fé de seus personagens e ver o que acontece quando eles aceitam e abraçam o extraordinário. Aliás, se quiserem me ouvir falando mais sobre isso, confiram a minha participação no Nerdcast recente sobre vidro. Vocês vão ver que até nesse último filme, o Shyamalan continua explorando a temática da fé. E se pegarmos outros diretores muito criticados, vemos que eles também podem apresentar visões de mundo muito particulares. O cineasta alemão Roland Emmerich, por exemplo, é frequentemente rechaçado com seus filmes de catástrofe. Mas podemos sim ver traços recorrentes em sua obra sobre desastres. Em primeiro lugar, ele quase sempre gosta de trazer uma visão otimista sobre a humanidade, mostrando como grupos diferentes de pessoas conseguem prevalecer nas piores situações se trabalharem em união. Sem contar que Emmerich adora explorar com esses desastres a iconografia de símbolos importantes americanos, e frequentemente ele faz isso destruindo esses símbolos. Só a Casa Branca ele já explodiu 3 vezes em sua filmografia. Não que ele faça isso por ter uma visão cínica dos Estados Unidos. Pelo contrário, me parece que ele entende e valoriza esses monumentos, e justamente por isso ele quer explorá-los de forma apelativa para provocar choque. E se a gente retomar o Michael Bay, também percebemos a visão de mundo que ele insere em suas obras. Como aponta o Patrick H. Willems, a gente entende melhor os valores pessoais de Bay ao ver, por exemplo, como ele idealiza e idolatra o exército americano. E em contrapartida, o cineasta quase sempre vai mostrar burocratas governamentais de forma ridicularizada, apresentando-os como seres covardes e mesquinhos que contrastam demais com o heroísmo e a integridade que Bay imprime nos militares. Aliás, toda a filmografia de Bay opera dentro de uma lógica totalmente pautada por uma fantasia de poder criada por ideais de hipermasculinidade, mesmo quando ele está satirizando um pouco essas ideias em sua própria obra. Pois bem, agora que você me viu defendendo tanto a autoria desses diretores, seria válido se você me perguntasse: quer dizer, Max, que você é fã de todos esses cineastas? E aí que tá. Não, eu não sou fã de nenhum deles. Talvez com exceção do Shyamalan, que tem feito bons filmes ultimamente, eu não gosto de quase nenhum longa recente desses diretores que eu citei agora há pouco.
Mas é justamente esse o meu argumento. Você não precisa ser fã de um cineasta para reconhecê-lo como um autor cinematográfico. Aliás, muitas vezes, quando você estuda o estilo de um diretor que você não gosta, você na verdade acaba ganhando argumentos ainda mais sólidos para justificar a sua opinião sobre ele. E quando você faz esse trabalho de reconhecimento, você age de forma muito produtiva. Porque você está tratando a obra do diretor com um mínimo de respeito. Você está levando ela a sério o suficiente para destrinchar o estilo do cineasta e entender como ele cria sua arte. Pode ser que você continue desgostando dele? Claro que sim. Assim como você pode acabar também mudando um pouco de ideia. Eu vou confessar que depois de ter estudado melhor o estilo do Michael Bay, eu passei a respeitá-lo mais como cineasta, apesar de ainda não ser fã de seus filmes. O que importa é lembrar o valor desse exercício crítico. Se mais gente se convencer de que até mesmo certos diretores menos aclamados também podem merecer o título de autor, podemos ter não só um debate mais rico sobre os filmes, mas quem sabe também começar a enxergar um pouco mais de valor artístico onde antes só víamos bobagem. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje e um muito obrigado especial a quem é apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se. São eles que nos ajudam a financiar o nosso trabalho e nos ajudam a manter o Entre Planos vivo. E se você também quiser ajudar a gente, saiba que se você se tornar um apoiador, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que a gente prepara só para nossa comunidade do Apoia-se. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado no Facebook, tem live só pra essa galera, tem o nosso Cineclube Entre Planos pra gente poder debater filmes juntos uma vez por mês, é muita coisa bacana. Então se você se interessou em se tornar um apoiador do Entre Planos e ajudar a gente a financiar o nosso trabalho, basta conferir o link que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição para você entender como funciona a nossa campanha do Apoia-se. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.